Bom, diante desse péssimo resultado apresentado até aqui, péssimo trabalho apresentado por aqui, até aqui pelo Caixinha, nesses 5 primeiros jogos, não só em termos de resultado, tá? Me lembro de outros momentos quando o resultado não vinha, a gente via substância e até agora eu não vi absolutamente nada, nada. Só consigo ver padrões negativos nessa equipe. Nem mesmo a postura alta, o padrão daquele primeiro tempo, do primeiro jogo, foi sequer repetido em algum momento mais pra frente. O que pra mim me mostra uma série de coisas. Eu comentei bastante com o Edu aqui ontem na live pós-jogo. O que eu penso do Caixinha. Eu não fico em cima do muro. De fato, você demitir um treinador 5 jogos depois não é o ideal, isso não é profissional, mas eu acho que o Santos cometeu um erro grave ao contratar o Caixinha. Eu acho que o Caixinha não tem culhão, não tem perfil, não tem qualidade, não tem currículo para ser técnico do Santos. O Caixinha é um cara de 54 anos de idade, não é nenhum menino, e quando você olha para o currículo dele, não tem nenhum time que chegue nem perto do tamanho do Santos. Por quê? Porque o Caixinha não é um técnico de primeiro escalão. O Santos cometeu um erro a partir do seu planejamento gravíssimo. Ficou negociando por mais de 2 meses com 2 técnicos diferentes, primeiro com o Luiz Castro e depois com Gustavo Quinteiros, e aí para dar uma resposta para a torcida trouxe quem estava ali quase indo pro Grêmio naquela época ali, foi lá, atravessou, ofereceu um salário maior, que essa foi a verdade, entendeu? E conseguiu convencer o português de chegar na Vila Belmiro como se o cara fosse a salvação, e ele chega com um discurso polido, a gente é acostumado com um discurso tacanho do Carille, que era um cara que mal sabia falar. Essa é a verdade. A gente se excita, né? Fala, puta, esse é o cara, esse vai ser diferente, gosta do futebol ofensivo, faz linha de 5 na frente. E aí quando a gente vai ver na prática, tem uma série de problemas, questões. O único padrão que eu consigo ver nesse time do Santos é o quanto esse time é horroroso na bola aérea defensiva. E ele não consegue, ele não faz a menor ideia de como corrigir isso. A prova disso é que ele continua fazendo uma marcação por zona, quando no Brasil ninguém marca assim. Ninguém marca por zona. Marcação de bola aérea defensiva no Brasil. Por que é assim no Brasil? Porque os moleques, desde a base, uma cultura brasileira, aprendem a marcar individual. Bola aérea, tanto ofensiva como defensiva. Ofensiva, você se posiciona os jogadores ali, cada treinador tem uma tática diferente, mas a bola aérea defensiva é individual. Alguns técnicos trouxeram, e o Carille é um desses caras, fazem a marcação mista. Alguns marcam individual e outros de maneira zonal, porque muitas vezes na marcação 100% individual, você pode puxar a marcação de um jogador e aí ele deixar outro desmarcado, entendeu? Existem movimentos que o time ofensivo que está atacando faz que pode bagunçar uma zaga que marca apenas de maneira individual. Mas o Caixinha ele não marca de maneira mista, ele marca apenas por zona, como se faz na Europa. Só que na Europa, os moleques, nas categorias de base, nas canteiras, eles aprendem a marcar assim desde os seus 10, 12 anos de idade. No Brasil é diferente, não adianta você pegar... Já viu aquela frase, papagaio velho não aprende a falar? Não adianta você pegar o Luan Pérez com 20 tralalá, com o Zé Ivaldo, quase 30, não sei a idade deles exatamente, mas pegar caras rodados e ensinar os caras... não, agora você vai mudar completamente a sua cabeça, você vai marcar de um jeito completamente diferente. Não é assim, não funciona. E eu sei que o Santos tomou muita pressão também em bola aérea, que não foi só bola parada, que aí é uma outra questão, aí não entra a posicionamento individual nem zonal. Aí é também mau posicionamento do time, tem também a ver com posicionamento errado dos zagueiros, tem também a ver com o erro dos jogadores, eu não quero isentá-los aqui de nada. Mas é um treinador que ele não consegue enxergar onde está o erro. Você vê que ele foi cobrado desde o terceiro jogo, porque... Antes do terceiro jogo, o terceiro já era o quarto, porque contra o Atlético, que o Santos tomou 4-1 naquele amistoso, foram 4 gols de cabeça. 4 gols de cabeça naquele amistoso que o Santos foi humilhado no CT Pelé por um time de segunda divisão. Né? E muita gente passou pano ali. Mas a questão são gols pelo alto em todos os jogos até aqui. E o único gol por baixo que o Santos sofre, que é o gol do Richard Rios, que é uma bomba de fora da área, resulta justamente de um rebote de escanteio. Então esse é o padrão de um treinador que não sabe o que fazer, um time que não só isso se mostra, para mim ele perdeu completamente o elenco. Você olha para como o time correu naquele primeiro tempo contra o Mirassol
E ainda que a gente fale, nossa, mas os segundos tempos o time tá morto fisicamente. Alguém viu um primeiro tempo naquele nível de marcação, como foi contra o Mirassol, em algum momento o Santos fazer? O Santos não faz. Não é um time que tá correndo pro treinador, porque é um treinador que já chegou botando no cu dos caras em coletiva. Falando que o Soteldo é indisciplinado taticamente. Falando que o Gil... quem tinha que saber do futuro do Gil era o Gil e ele já tinha falado. Aí, depois da diretoria conversar com ele, os jogadores conversarem com ele, ele relacionou o Gil. Mas você vê que se ele colocou o Gil, não colocou o Gil. Pode ser que agora, desesperado contra o São Paulo, porque ele não vai ser demitido até lá, ele coloque o Gil. Depois aí de ter 3 derrotas seguidas, fala assim, ai meu filho, me salva agora. Depois de ter ferrado o cara. Então, assim, nitidamente é um elenco que não comprou as ideias do treinador, nitidamente ele perdeu o grupo, nitidamente ele não foi hábil para convencer os caras a correr para ele, nitidamente ele quis fazer um esquema muito ofensivo antes de cuidar da casinha lá atrás. É um time que desde aquele primeiro jogo... vamos falar do primeiro tempo contra o Mirassol, que muita gente ficou babando. O Santos tomou naquele primeiro tempo contra o Mirassol uns 3, 4 contra-ataques no mano a mano. E ele mesmo admitiu que isso ia ser travado durante o caminho. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra, o time não pressionou mais na frente e nem conseguiu conter os respectivos contra-ataques. O time do Santos faz linha de 5 na frente com o lateral e aí quando vai ver, os contra-ataques toda hora Zé Ivaldo no mano a mano com os atacantes dos times adversários, são os zagueiros no mano a mano toda hora, porque ataca indiscriminadamente sem organização nenhuma. Taticamente, esse time tá uma bagunça. É claro que o Caixinha pode melhorar os conceitos táticos desse time, mas eu consigo enxergar alguns padrões que vejo que ele está perdido, e principalmente no lido no vestiário. Principalmente, as informações são várias de crises aí entre o elenco e o treinador ao longo dos últimos dias. Substituições horrorosas, escalações com dobras de laterais no lado direito. Coisa assim que não dá para entender. E derrota atrás de derrota. O Santos ganhou do Mirassol, o Santos não merecia ter ganhado aquele jogo. O melhor em campo aquele dia foi o Gabriel Brazão. O Gabriel Brazão fez uns 3, 4 milagres naquele jogo. Ou é mentira minha? Pega os melhores momentos. O melhor jogador do Santos, na única vitória do Santos até aqui, foi o goleiro. Ah, Rodolfo, mas esse elenco é isso, esse elenco é aquilo. Eu entendo que o elenco não é bom, eu entendo que o planejamento do Santos foi horroroso. Mas o planejamento do Santos foi horroroso, inclusive, na escolha do treinador. Foi horroroso, inclusive, na escolha do Caixinha. O Zé Ivaldo, quem que aprovou? Foi o Caixinha ou foi o Carille? Conta pra mim. O Gil, quem não escala, que foi, ao lado do Escobar, o melhor jogador do Santos, pelo menos o mais regular na Série B ano passado, quem não escala é o Caixinha ou é o Carille? E aqui eu não tô defendendo o Carille, o Santos tinha que trocar o Carille, o Santos tinha que ter demitido o Carille, inclusive, muito antes. O Santos teria que, no momento que conseguiu o acesso, antes mesmo de ser campeão, o Santos tinha que ter trocado e já ido atrás de um treinador. E o Santos perdeu um tempo danado ao fazer isso. Porque o primeiro culpado não é o Caixinha. O primeiro culpado é o presidente Marcelo Teixeira. Sem sombra de dúvidas. Eu não tenho a menor dúvida disso. O presidente, ao lado de primeiro ele ter apostado no Galo, depois de ter contratado esse Pedro Martins que me traz o Caixinha. Esse Pedro Martins mostrou o que até agora? Trouxe quem? Você acha que foi ele que trouxe o Neymar? Ele nem participou da negociação com o Neymar. Pelo contrário, o Marcelo Teixeira libera com o Chelsea junto ao Juliano Bertolucci o David Washington e aí ele entra na jogada e a coisa até agora não se resolveu. Quem que ele trouxe? Ele trouxe Álvaro Barreal, que era um jogador que estava encostado nos Estados Unidos. Ele trouxe Veron, que estava encostado em Portugal. Zé Ivaldo, que estava encostado em Minas Gerais depois do Cruzeiro contratar novos zagueiros. Quem mais ele trouxe? Fala aí, Tassiano, por um dinheiro pornográfico, por um jogador comum. 4,5 milhões de euros por um jogador comum. O que o Pedro Martins fez pelo Santos? O Pedro Martins apareceu, deu entrevista antes do jogo pro Ricardinho Martins na TNT Sports para falar de Neymar. Vê se ontem, depois de 3 derrotas consecutivas, ele resolveu pegar o microfone para falar alguma coisa com relação ao trabalho, com relação ao treinador. Sumiu, é um omisso. Por que as pessoas estão assim, lambendo o Pedro Martins? O que o Pedro Martins fez na carreira dele? O Pedro Martins foi demitido do Cruzeiro. O Pedro Martins tinha informações que no Botafogo ele não apitava nada e que ele seria demitido.
O Pedro Martins está no Santos por conta da relação do senhor Reinaldo Carneiro Bastos com Marcelo Teixeira. Porque o Pedro Martins é filho de um político muito próximo do Reinaldo. Um político que é do alto escalão do PT. E que, por sua vez, é muito próximo também de Marcelo Teixeira. O Pedro Martins não está no Santos por questões em termos de competência. Ele está no Santos por política. Porque o Marcelo Teixeira é um político. O Marcelo Teixeira, quando o Santos adquire o Neymar, ele divulga antes da instituição. Porque ele é político, ele quer ganhar capital político em cima do Santos. A preocupação dele inicialmente é com ele. Não é com o Santos Futebol Clube. Então todo o planejamento é horroroso. Eu tenho certeza que se o planejamento tivesse sido bem feito, se o Caixinha fosse o técnico, a primeira opção do Santos, lá quando demitiu o Carille, o Caixinha tivesse mais tempo para ter avaliado o reforço, para ter montado um elenco, eu acho que ele poderia estar melhor, porque o Caixinha também não é um técnico de quinta categoria. Mas ele é fraco. Ele é um treinador que não está à altura do Santos. É só pegar o currículo dele. Qual foi o grande trabalho do Pedro Caixinha na sua carreira? Eu vou te dizer, foi no México. Foi no México lá em 2012, 2014. Já fazem mais de 10 anos. O Caixinha, quando pegou um grande da Escócia, que não se compara com o Santos, um Glasgow Rangers, ele durou 11 jogos. Ele estava no Tajeres outro dia, na Argentina. Foi demitido. Não conseguiu ficar 4 meses no Tajeres. Olha aí os números do Caixinha no Tajeres. Mais derrota do que vitória. Entendeu? Então, assim, é um técnico que não fez nada até aqui pra se lamber as bolas dele, igual tem muita gente lambendo e colocando só no rabo dos jogadores. Os jogadores têm muita culpa. Os jogadores são fracos. O planejamento do Santos, que vem de cima pra baixo, é ruim. Mas espera aí. O Sherman jogava muito mais bola no passado. O Pituca e o Schmidt, mesmo no segundo turno, mesmo no segundo turno do brasileiro, que eles caíram pra burro. O Campeonato Brasileiro da Série B deles já foi muito ruins. Já foi muito ruim. Mas era muito superior ao que eles estavam fazendo esse ano. O Santos, no Campeonato Paulista, a dupla de volantes do Campeonato Paulista foi João Schmidt e Diego Pituca. Comeram a bola no passado, inclusive contra o Bragantino do senhor Caixinha. Não estão jogando nada. A gente não dizia que treinador bom era o que extraía, que transformava jogador medíocre em jogador nota 7? Ele não só melhorou os jogadores do Santos, como ele aniquilou os jogadores do Santos. À exceção do Guilherme, que é um cara que está com números muito melhores do que tinha em algum outro momento, todos os jogadores do Santos decaíram totalmente. Posso falar do Brazão também, que está muito bem. À exceção do cara que tem sido o artilheiro e do goleiro, todo mundo está pior do que jogou um dia. Ninguém está jogando nem no mesmo nível que jogava antes. Ele piorou o Santos Futebol Clube, ele derrubou a defesa. Ele aniquilou a defesa do Santos. O Santos tinha uma defesa com Carille, que não era a última maravilha do mundo, mas era segura. Mas era retranqueiro, etc e tal. Esse time do Santos tem condição de atacar dessa maneira? Esse time do Santos tem condição, tecnicamente, de jogar dessa forma como o torcedor do Santos gosta? Como eu gosto? E outra, pode ser que tenha, mas com alguém que saiba fazer. Alguém aí, você vê os grandes técnicos ofensivos do mundo defendendo dessa forma? Os grandes técnicos do mundo se defendem com a bola, o Santos não consegue ter a bola. O Santos tem menos posse de bola que times do interior. Muito piores tecnicamente do que o Santos, times que não têm divisão no futebol nacional. O Santos consegue ter menos a bola. É uma vergonha o trabalho até aqui. Então não tem como eu defender um treinador que eu não acredito. É lógico que demitir com 5 jogos não é o ideal, mas precisa de mais o quê? Precisa não classificar na primeira fase do Campeonato Paulista e o Neymar correr o risco de não nem brigar por nenhum título vestindo a camisa do Santos. É uma vergonha mundial para vocês falarem: não, agora chegou a hora de demitir esse treinador. É isso. Meu irmão, tá na cara de todo mundo que o Santos cometeu um erro grave ao contratar Pedro Caixinha, que o Pedro Caixinha não tem tamanho para treinar o Santos. Quando você vê que você comete um erro, se você continuar errando, você está errando 2, 3, 4 vezes. Você tem que corrigir rápido. Corrige a rota. Depois que veio o Neymar, o Santos não mudou o perfil de reforço. O Santos começou agora a conversar com o Arthur. Não era o perfil do Santos. O próprio Zé Rafael, que veio ao Santos, tinha negado o Santos 3 vezes. Veio na 4ª. Por quê? Porque trouxe o Neymar, mudou a conversa.
O Caixinha veio antes do papo do Neymar. Agora que tem Neymar, o Caixinha é o cara. E aí eu preciso falar. Muita gente pedindo o Jorge Sampaoli, que acaba de ser demitido do Rennes da França. Foram 10 jogos, 3 vitórias e 7 derrotas. Ele não empatou nenhuma vez. O time dele fez 14 gols e tomou 14. Isso porque teve 2 goleadas a seu favor, uma por 5-0 e outra por 4-1. Então equilibrou o número de saldo. Mas nos últimos, o Sampaoli sai do Rennes com 5 derrotas consecutivas. O Rennes percebeu, o Rennes queria o quê? Ah, não, vamos cair para a segunda divisão da França pra gente mandar o treinador embora? Aí é o Brasil que não tem... que não dá tempo pro técnico? Nenhum lugar do mundo dá tempo para técnico se o técnico for um derrotado, for um perdedor, se perceber, se o dirigente e quem comanda perceber que o técnico, os únicos padrões que tem são negativos dentro de campo. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, isso que é a cultura brasileira, isso é uma falácia. Isso acontece em tudo quanto é canto. E aí pedem o Sampaoli. O Sampaoli era a minha primeira opção lá atrás, quando o Santos... lá mesmo antes de demitir o Carille, quando o Carille negociou com o Corinthians, eu já queria o Sampaoli, que dizia só quando o Santos subir, não treina um time de Série B, uma arrogância sem tamanho, se achando maior que o clube, aquela coisa toda. E eu trouxe a informação exclusiva na época que o Marcelo Teixeira se reuniu com o Sampaoli. O Marcelo Teixeira ofereceu um contrato até o fim do seu mandato e o Sampaoli iria ganhar cerca de... Na época era... Olha, eu tuitei isso, eu não vou falar aqui o valor agora, que eu preciso pegar meu tweet. Vocês podem ir lá no meu perfil no Twitter, dar uma olhada, que eu não vou dizer agora os valores, mas eu trouxe os valores que o Marcelo Teixeira ofereceu por ano. Era um contrato salgado, ele ia ganhar mais de 2 milhões de reais por mês. Era o grande sonho do Marcelo Teixeira, era trazer o Sampaoli. Inclusive, na época que o Sampaoli foi técnico do Santos, com o Pérez... O Marcelo Teixeira era presidente do Conselho Deliberativo e o Sampaoli era mais próximo ao Marcelo Teixeira do que ao Pérez. Mas o Marcelo Teixeira não conseguiu convencer o Sampaoli, que naquela época indicou Mariano Sosso ao Santos, que hoje é técnico do News Old Boys, estava desempregado na época, tinha sido técnico do Sport ano passado. O Marcelo Teixeira sequer cogitou a possibilidade de buscar o Mariano Sosso, sequer cogitou. Foi buscar inicialmente o Luiz Castro, chegando a dar entrevista, estava muito perto, lembra? Depois chegou a dizer que o técnico estava contratado, não citou o nome, mas todo mundo sabia que ele estava falando de Gustavo Quinteiros. E aí, no desespero, fechou com Caixinha. O que eu quero dizer, o Sampaoli, embora tenha sido o sonho do Marcelo Teixeira agora e inevitavelmente vira sombra no Santos, porque o Marcelo Teixeira já o procurou e gosta, e pode ser que depois de um revés como esse, aliado à vinda do Neymar, o Sampaoli mude de ideia, olhe com outros olhos para o trabalho no Santos, pode ser. Eu não acho que o Sampaoli agora é o melhor caminho. O Sampaoli foi, dentro do campo, o melhor técnico que eu vi treinar no Santos. Aquele trabalho de 2019, em termos de qualidade, em termos de jogo de futebol, é superior a qualquer coisa que eu vi na minha vida, inclusive de times multicampeões. Estou falando da parte tática, porque era um time fraco. Tecnicamente. Time tecnicamente melhor que aquele, eu vi uma porrada, mas taticamente aquele foi o melhor time que eu vi. Só que o Sampaoli se provou ao longo da carreira, primeiro que ele está se provando um técnico em total declínio. Os últimos trabalhos do Sampaoli, sem exceção, são horrorosos. São horrorosos, inclusive aqui no Brasil com o Flamengo. Né? Perdendo Copa do Brasil pro Dorival Júnior, por exemplo. De maneira bizarra, perdendo em casa o primeiro jogo. E agora mais um trabalho muito ruim na Europa, num time que teoricamente é o jeito que ele gosta, que é um time sem estrelas, com operários que corram para ele. Não conseguiu fazer, não conseguiu que os caras comprassem a ideia dele lá. E o Sampaoli com o Neymar no Santos é o cara que não tem a menor condição de ser treinador, porque o Sampaoli ele tem que ser maior que os caras. Ele bate de frente. Então, com o Neymar, não tem a menor condição do Sampaoli treinar o Santos. Você viu o que aconteceu no Flamengo, com estrelas ali ele se perdeu. O que aconteceu na seleção da Argentina, com estrelas ele se perdeu. E não só se perdeu dentro de campo, mas fora. O auxiliar dele deu um soco na cara do Pedro, que era o melhor jogador do Flamengo. Então não tem condição de Sampaoli no Santos nesse momento. O Sampaoli está embaixo, o Sampaoli tem que ficar embaixo.
Quando eu falei sobre o Tite na live, quando eu tuitei sobre o Tite, não é porque eu morro de amores ao Tite. Para mim, o Tite é pertencente a essa escola gaúcha aí que prejudicou, fez mal ao futebol brasileiro. Fez mal ao futebol brasileiro. Mas o Tite, comparando a esses outros profissionais dessa mesma escola, Mano Menezes, Carille, Odair Hellmann, entre outros, o Tite foi o único que eu consegui enxergar, em dado momento da sua carreira, uma evolução. Aquele time de 2015 do Corinthians jogava muita bola. Jogava muita bola. A seleção brasileira, em vários momentos, nas eliminatórias, que hoje é um saco de pancadas, jogava muita bola. As Copas do Mundo do Tite foram uma tristeza. Mas quando você pega os números gerais, defensivos, ofensivos, defesa, bola aérea ofensiva, bola aérea defensiva, você vê que ele sabe fazer. O Tite é o técnico que eu sonho vestindo a camisa do Santos, longe disso. Longe disso. Eu sonho que o Santos vire uma SAF, que o Santos ligue para o Carlo Ancelotti no meio do ano que vai sair do Real Madrid, e com fundo árabe o Santos traga um treinador desse tamanho, porque esse é o tamanho da história do Santos. Mas quem são os treinadores hoje disponíveis no mercado? Sabe me falar de Renato Gaúcho? Renato Gaúcho é um boleiro, amigo de jogador, taticamente, um amigo meu que torce pro Grêmio. Ele ama o Renato, tem foto com o Renato, tem foto na estátua do Renato. Ele dizia, Rodolfo, não dá mais. Taticamente, só que é uma várzea. O cara tá encantado com o Gustavo Quinteiros. Ele fala, meu Deus, não tô acreditando, cara. Eu sei que é só o gauchão, então, mas assim, o time tem padrão, o time tem tática, o time tem... sabe o que faz quando tá com a bola, sabe o que faz quando tá sem a bola. O Renato é um treinador que vive de gogó, vive de convencimento. Muitas vezes isso dá certo no Brasil. Porque ganhar o grupo aqui é metade do caminho. Olha o Caixinha aí perdendo o grupo. Mas isso não é o suficiente. O Tite, ele tem a questão de ser um bom gestor de grupo, se o Gabigol não estiver no elenco, né? Obviamente. E, além de tudo, ser um cara taticamente um pouquinho melhor. Nada demais, nada demais. Mas eu tô olhando para as opções reais. O Santos vai arriscar de novo depois de ter trazido o Caixinha para trazer um outro estrangeiro, vai tentar o Luiz Castro? Se for o Luiz Castro, eu prefiro. Quem que o Santos tem condições de trazer hoje? Mesmo com o Neymar. Vamos ser honestos. Com a grana que o Santos dispõe, com tanto de jogadores que o Santos precisa contratar, com a galera reclamando do elenco. Quem que é o que o Santos tem que contratar hoje? E aí, assim, o Neymar, quando ele diz pra mim na entrevista do Romário, ao ser perguntado quem foi o melhor treinador da carreira dele e ele dizer o Tite, pra mim a resposta já tá dada. Seria o melhor dos mundos pro Neymar. Qual que é o nosso maior plano agora? É manter o Neymar por mais tempo. Quem que é o cara que o Neymar falou que é o melhor técnico da vida dele? É o Tite, não pensa duas vezes. Vai pra cima do cara. Todo mundo vai ter os olhos do Santos agora. Eu tenho certeza que o Tite o Santos pode inclusive proporcionar algo pro Tite que nenhum time do futebol brasileiro é capaz de proporcionar, que é visão no exterior. Foi aqui, o Luxemburgo fez trabalhos magníficos no Palmeiras. Foi um treinador brutal no Brasil. Fez um trabalho absurdo no Corinthians. Fez um trabalho muito bom na seleção, que só foi interrompido por conta daquelas péssimas Olimpíadas, mas a seleção profissional estava bem. E por conta daquela relação dele com a CPI. Mas ele ia continuar, ele poderia ter sido campeão, pentacampeão, em 2002, se ele não tivesse saído. Olha o trabalho que ele fez no Cruzeiro. Time histórico do futebol brasileiro, mas foi treinando a camisa do Santos, que ligaram um time chamado Real Madrid, ligou e falou, vem pra cá. Porque aqui no Brasil não se tem ideia do tamanho do time do Santos, mas lá fora as pessoas sabem. Então pro Tite treinar o Santos Futebol Clube, ser vencedor no Santos Futebol Clube, pode finalmente destravar o sonho dele, que é treinar na Europa. Ele tem capacidade para isso. Então é você unir o útil ao agradável. Não é o treinador dos meus sonhos. Não é o treinador dos meus sonhos. Longe disso. Mas vocês querem esperar o quê? Uma goleada contra o São Paulo? Não classificar no Campeonato Paulista? E aí para trazer quem? Quem que vai querer um Santos eliminado do Campeonato Paulista, com uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro pra frente, com um gap lá de um mês sem jogar porque tem Super Mundial, e com o Neymar que nem sabe se fica? Quem que vai vir? A hora é agora. Quanto mais o Santos demorar, pior vai ser. O Caixinha não tem condição nenhuma de ser treinador do Santos.
Demitam agora o senhor Caixinha. Façam alguma coisa. Comenta aí o que você acha. Comenta o que você acha. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser divisivo pra caramba. Que eu vou receber muito xingamento. Que muita gente vai ficar puta da vida comigo. Eu sei. Não é fácil botar a cara assim. Quando todo mundo tá remando contra a maré, falando, não, é um absurdo, não sei o quê. Daqui a pouco vai estar tudo igual. Quando eu falei do Carille, que não tinha perfil pra ser treinador do Santos, depois do Campeonato Paulista, aí, ó. Olha o que você falou. Olha o trabalho dele. Viram na Série B. Tudo o que eu falei em janeiro que iria acontecer na Série B aconteceu. Eu não trabalhava aqui no Vem Pro Peixão, mas sou dono do Futeboteco, fazia vídeos a esse respeito. Vai lá, Futeboteco, Carille. Pega lá a lista de vídeos e pega o vídeo da contratação do Carille. Vê o que eu falei, tudo o que eu falei sobre o Carille aconteceu. E prestem atenção. Se não demitirem o Caixinha agora, o prejuízo vai ser maior. Eu sei que não é profissional demitir técnico com tão pouco tempo. Mas é burro insistir no erro. Percebeu que errou? Muda! Imediatamente. O Caixinha não tem nada a oferecer para o Santos. Tenho certeza que o Neymar vai minimizar alguns problemas. O Santos vai ser mais forte lá na frente. Os jogadores eu acho que vão correr mais. Mas na hora que o bicho pegar numa decisão, esses erros vão aparecer. E aí não lamente. Quando o Gustavo Gomes, o Caleri, o zagueiro do Corinthians, sei lá quem, subir de cabeça na zaga do Santos e fazer gol do título e sair comemorando e a gente triste. Não vai ficar bravo, porque você defendeu. A gente tem que se corrigir isso antes, o quanto antes. E agora, a hora é agora. A hora é agora. Comenta aí o que você acha, deixa seu like se você gostou, o seu dislike se você não gostou. Tá tudo certo, interage com o vídeo, comenta, a gente vai se falando. Grande abraço e até a próxima.